Aleluia, glorificado e exaltado seja o nome de Jesus. A paz de Cristo. Como está você? Como está a sua casa? Como está a sua família? Tudo bem? Estou aqui novamente, para a gravação de mais um conteúdo para o programa Uma Palavra Amiga. E eu espero que nesta manhã a palavra que você vai receber seja uma palavra de edificação, de conforto, para a sua vida espiritual. Louvado e agradecido seja o nome de Jesus. E aproveito a oportunidade também para agradecer a todos os nossos amigos, a todos os nossos inscritos que têm acompanhado, que têm divulgado, que têm compartilhado a nossa programação, a palavra que tem sido pregada aqui. E é assim que fazemos, nós vamos semeando a preciosa semente, e com certeza ela pode atingir terras boas, corações abertos, e o nome do Senhor ser glorificado. Mas aproveita, você que está me assistindo aqui agora, aproveita para fazer sua inscrição, deixa lá a sua curtida, deixa lá o seu gostei, acompanhando a gente, torne-se um dos nossos seguidores, e vamos fortalecer cada vez mais esta corrente. Amém? Louvado seja Deus. E nesta manhã maravilhosa, eu convido você, a meditar comigo em uma palavra que eu creio que irá edificar muitas nossas vidas. É um texto conhecido, uma palavra muito conhecida do Evangelho de João, no capítulo de número 5 e versículo 1 a seguir, onde o evangelista narra a história, de um milagre, aleluia, de um milagre que aconteceu em um lugar, que praticamente era conhecido como uma fonte de milagres, mas de uma forma extraordinária, este milagre, ele aconteceu fora da fonte, amém? Então, é um milagre fora da fonte. Louvado e agradecido seja o nome de Jesus. A Bíblia narra a história, de um lugar chamado, conhecido em hebraico como Betesda, ou seja, o tanque de Betesda. A Bíblia destaca que ali, nesse tanque conhecido como Betesda, uma grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, e outras pessoas necessitadas, se concentravam ali, e todos que se concentravam ali, eles acreditavam, no milagre que vinha através do movimento das águas do tanque de Betesda, A Bíblia diz, que eles acreditavam que por ali, um anjo descia de certo tempo, e movia, agitava aquelas águas. E pela crença, o primeiro que ali se jogava naquelas águas, o primeiro que entrava naquelas águas, poderia ser curado de qualquer enfermidade que tivesse. Tudo bem, as pessoas estavam todas concentradas naquele lugar, como disse, focados em uma fonte de milagres. Uma fonte de milagres. Todos acreditavam no movimento daquelas águas, todos tinham fé e acreditavam que ao mover aquelas águas, o primeiro que entrasse nela poderia ser curado de qualquer enfermidade. Louvado seja o nome de Jesus. Mas a Bíblia destaca que ali também havia um homem que há 38 anos se encontrava enfermo. 38 anos enfermo, ou seja, 38 anos aquele homem sofria de uma paralisia e vivia ali deitado, aguardando também, esperando também, o movimento daquelas águas. E o texto diz, louvado e agradecido seja o nome de Jesus, que todas as tentativas daquele homem
para alcançar o mover daquelas águas eram em vão, pois ele não conseguia andar, ele se arrastava. Então, todas as vezes que ele tentava se arrastar até aquele tanque, outras pessoas, né, chegava antes dele, né? Ou seja, todas as vezes que ele tentava chegar até aquela água quando era agitada, outra pessoa chegava antes dele. Então, meu querido, minha querida, meu amigo, minha amiga, a situação daquele homem não era uma situação confortável, era uma situação difícil, uma situação de extrema pobreza, uma situação de total humilhação, né? Uma situação extrema. E ele estava ali, como muitas outras pessoas, né? Esperando o mover daquelas águas. Mas o que nos chama a atenção aqui nesta manhã, ou tarde, ou noite, né? Aleluia. O que nos chama a atenção aqui neste exato momento é o momento exato em que Jesus chega daquele lugar. Aleluia. E a Bíblia diz que quando Jesus chega naquele lugar, ali de tantas pessoas que haviam ali, ele foca em direção àquele homem. Aleluia. Glorificado, exaltado seja o nome de Jesus. E o texto vai dizer que quando Jesus foca, ele se dirige a ele e chega diante dele com uma pergunta, vamos dizer assim, bem interessante. E a pergunta foi esta: queres ficar são? Você quer ficar curado? Olha que pergunta para uma pessoa que há 38 anos estava sofrendo. Olha que pergunta para uma pessoa que estava há muito tempo ali prostrado sobre aquele lugar, naquele tanque, aguardando, aleluia, um milagre. Olha que pergunta. Mas o interessante não é a pergunta. Aleluia. Você pode até achar inusitada esta pergunta para um homem paralítico. Pode ser até inusitada eu chegar diante de você agora e perguntar se você crê em milagre, se você precisa ser curado, se você acredita, né? Aleluia, em uma grande libertação na sua vida. Louvado e agradecido seja o nome de Jesus. Claro que ele cria. É claro que você crê. É claro que nós cremos. Aleluia. Mas acontece que o tempo, escuta bem, o tempo, ele é capaz de desgastar a nossa fé. Vou repetir. O tempo, ele é capaz de desgastar a nossa fé. Aleluia. Após tanto tempo, após tantas tentativas, após tentativas frustradas, aquele homem que estava ali, na beira da fonte de milagres, aleluia, louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. De certa forma, ele já havia perdido as esperanças, porque ele responde assim para Jesus. Quando Jesus se dirige a ele e pergunta: queres ficar são? Ele diz: Senhor, aleluia, glória a Deus, eu não tenho ninguém que me ajude a chegar às águas quando as águas são agitadas e me coloque dentro do tanque, porque quando eu tento ir até lá, sempre outro chega antes de mim. Glória a Deus. Entendeu? Após tanto tempo, à beira da fonte de milagres, este homem, ele já não tinha mais esperanças em uma cura. Ele não tinha mais esperanças por uma libertação. Ele até cria, ele até acreditava, porque se ele não acreditasse, ele não estaria mais ali. Ele acreditava que alguma coisa poderia acontecer na sua vida, mas a sua esperança já estava bastante debilitada, a sua fé já estava desgastada com o passar do tempo. Louvado e agradecido seja o nome de Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Ele estava diante da fonte do milagre, glória a Deus. E agora
aleluia, ainda mais ele estava diante de quem podia fazer um milagre na vida dele. Mas de certa forma, ele já estava se conformando com a situação. Quem está entendendo isso? Às vezes, aleluia, com o passar do tempo, às vezes com o passar dos anos, às vezes com tanto tempo frequentando a igreja, às vezes com tanto tempo se esforçando em prol do reino de Deus, aleluia, glorificado, exaltado seja o nome de Jesus, até ouvindo testemunhos de tantas pessoas que já receberam bênção, que já receberam milagres, que já receberam libertação, aleluia. Às vezes, aleluia, nos deparamos numa situação como esta, em que, aleluia, ainda que acreditamos, louvado e agradecido seja o nome do Senhor, achamos que não será mais possível acontecer alguma coisa nova em nossa vida. Às vezes nos conformamos com a situação. Às vezes dissemos assim, não, já basta, já tem tanto tempo que eu venho pedindo, já tem tanto tempo que eu estou orando, já tem tanto tempo que eu estou buscando, tanto tempo que eu venho me esforçando, sem alcançar nenhuma resposta. Então, às vezes, nós até deixamos de orar, deixamos de pedir, às vezes até desistimos do nosso objetivo, do nosso alvo, e achamos que aquilo que estamos buscando não será mais possível acontecer. Nos conformamos com a situação, aceitamos a situação, louvado seja Deus. Mas nesse momento que eu estou aqui, aleluia, gravando este vídeo, eu venho te dizer uma coisa: glorificado, exaltado seja o nome de Jesus. Nunca se conforme com a situação. Nunca aceite esta situação como se fosse uma situação normal. Alguns dizem assim, é um tempo de prova, de provação. Ei, uma coisa que a gente precisa entender, aleluia. Quando há uma diferença muito grande em provação, ou seja, aquela prova que vem de Deus, né? E situações que, na verdade, não provêm de Deus. Está entendendo o que eu estou falando? Glória seja dada ao nome de Jesus. Porque a Bíblia diz que quando Deus prova, quando Deus está nos provando, aleluia, você pensa que Deus, quando Ele vai nos provar, Ele nos deixa só? Não, a Bíblia diz que quando Deus nos prova, Ele nos dá graça para suportar, Ele está diariamente conosco, falando conosco, nos orientando, nos dirigindo, aleluia, para que a gente possa atravessar aquela fase, atravessar aquele deserto. E o interessante é que toda prova ela tem um tempo determinado. Um dia ela cessa, um dia ela acaba, e depois da prova vem o quê? Vem a vitória, louvado seja Deus. Mas situações semelhantes a esta, como a deste homem, que há 38 anos vinha sofrendo, já não é uma provação. Aleluia. Situações semelhantes a outros e outros que há muito tempo vêm sofrendo uma luta incansável que nunca termina, não é uma provação. Você está entendendo o que eu estou falando? Chegou a hora, louvado seja o nome de Jesus, de voltar a acreditar, de voltar a crer, de voltar a insistir. Jesus disse em algumas parábolas que aquele que bate, a porta se abre. Aquele que pede, aleluia, ele disse, pedi, olha, 2 vezes. Então quer dizer que é necessário insistir. Pedir e dar-se-vos-á. Batei e abre-se-vos-á. Lembra da parábola da viúva que insistiu tanto na porta daquele juiz, até que um dia ele se cansou e resolveu fazer justiça por ela? Nós não podemos parar de bater na porta. Não podemos parar de acreditar. Não podemos nos conformar com a situação. Amém? Jesus olha para aquele homem e diz, você crê que você pode ser curado? E a resposta dele foi essa, como se ele já estivesse conformado com a situação. Ele não sabia que estava diante da resposta. Ele não sabia que estava diante de um homem que poderia mudar a sua situação. Por isso ele respondeu assim, você, aleluia, acredite. Glorificado, exaltado seja o nome de Jesus. Jesus estava aqui para fazer um milagre fora da fonte. Aleluia, fora da fonte. Jesus estava aqui para fazer um milagre fora da fonte. Ou seja,
o foco daquele homem estava na fonte, mas Jesus, aleluia, estava ali para operar um milagre na vida dele fora daquela fonte. Porque ele se dirigiu a ele e disse as seguintes palavras: levanta, toma o teu leito e anda. Aleluia. E a Bíblia diz no versículo 9 que imediatamente aquele homem ficou curado, tomou o seu leito e saiu andando. Oh, glória seja dada ao nome de Jesus. Acredite que Jesus, ele pode fazer um milagre na sua vida de uma forma extraordinária. Aleluia. E até mesmo, aleluia, fora da fonte. Onde sua fé está focada? Onde você tem focado a sua fé? Louvado seja o nome de Jesus. Na fonte? Então, nesta manhã, ou tarde, ou noite que você está me assistindo, eu quero te dizer o seguinte: glorificado e exaltado seja o nome de Jesus. Foque, aleluia, foque a sua fé em Cristo Jesus, teu Senhor, teu Salvador, aleluia. Foque a sua fé em Jesus, aleluia, louvado seja Deus. E creia que Ele pode fazer um milagre na sua vida, aleluia, a qualquer momento. Quem sabe nesse exato momento que você está me assistindo, quem sabe daqui a pouco, quando nós unirmos a nossa fé em oração, algo extraordinário pode acontecer na sua vida. Aleluia, louvado seja Deus. Eu estou aqui apenas como um canal, eu estou apenas aqui como um profeta, te dando uma mensagem, aleluia, neste momento e te dizendo: não se conforme com a situação, não se conforme com a situação. Aleluia, louvado e agradecido seja o nome de Jesus. Tira o foco da fonte e acredite naquele que é o dono da fonte, aquele que pode fazer um milagre na sua vida. Você pode glorificar a Deus neste momento? Aleluia. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Aleluia, lembra? Jesus estava focado em ir até a casa de Jairo, lembra? O destino dele era a casa de Jairo, aleluia. A filha de Jairo estava doente, estava morrendo. Então o propósito dele era chegar até lá, aleluia, e orar por aquela jovem. Mas no caminho, o que aconteceu? O que aconteceu no caminho? No meio daquela multidão, alguém o tocou. Aleluia. Lembra? Aquela mulher que sofria tanto tempo o tocou. E o que aconteceu? Imediatamente ela foi curada. Lembra? O toque daquela mulher deu um choque em Jesus, lembra? Ele parou e disse: alguém me tocou. Porque aí o povo dizia: mas no meio de tanta gente, muita gente estava tocando Jesus ali, muita gente ali. Mas ela tocou. Aí ele disse: mas o toque que eu senti não foi um toque qualquer, foi um toque diferente. Alguém me tocou de uma forma diferente, porque eu senti que de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Ou seja, aquela mulher foi curada através da sua fé. Creia nesta manhã, porque Ele pode todas as coisas. Amém? Vamos orar neste momento em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração, porque eu creio que Deus está na sua vida. Deus tem um milagre para fazer na tua vida. Deus tem aleluia, pode mudar todas as coisas na sua vida. Amém? Então vamos orar neste momento e creia no Cristo que faz milagres. Amém? Aleluia. Maravilhoso, eterno, glorioso Deus. Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí do outro lado, meu Deus, existe uma pessoa. Aí do outro lado existe alguém que precisa nesta manhã, Jesus, de um milagre. Aleluia. Que precisa nesta manhã, meu Deus, aleluia, de algo grande da sua parte. Alguém, Deus Todo-Poderoso, que há muito tempo vem sofrendo. Alguém que há muito tempo vem, meu Deus, lutando, lutou tanto, meu Deus, que acabou até se conformando com a situação. Mas hoje, Deus Todo-Poderoso, pela Tua palavra eu vim aqui para dizer a esta pessoa, Deus Todo-Poderoso, louvado e agradecido seja o nome do Senhor, que não é tempo para se conformar. Aleluia, vim até aqui hoje, Jesus, para dizer a esta pessoa que não é tempo para aceitar a situação.
porque o Senhor, meu Deus, é o dono da fonte. O Senhor, meu Deus, é o único que pode fazer milagres. Meu Deus, talvez essa pessoa tenha andado por tantos caminhos. Talvez, meu Deus, tenha se envolvido em tantas campanhas, correntes. Talvez tenha feito tantos propósitos. Mas, Deus Todo-Poderoso, até hoje a resposta ainda não chegou. Mas agora, meu Deus, está na hora dela, ou ele, aleluia, tirar o foco das fontes. Aleluia. Tirar o foco, meu Deus, das fontes, das promessas. E focar apenas no único Deus, no único que pode fazer milagre, um milagre na vida dele, na vida dela. E este é o Senhor. Então, nesta manhã, toca nele, aleluia. Toca na sua enfermidade, toca lá no seu problema, oh, aleluia. Trabalha na vida dele, trabalha na vida dela, de uma forma extraordinária, Jesus, mudando a situação, trazendo o sorriso, trazendo a alegria de volta para a vida desta pessoa, porque eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. Não é porque tudo deu errado, não é porque todas as portas se fecharam, não é porque, meu Deus, sofreram um grande impacto na sua vida, meu Deus, que é hora de parar, de desistir, de perder as esperanças, porque o Senhor pode renovar todas as coisas. Abençoa a vida dela, abençoa a vida dele, abençoa a vida do teu servo, da tua serva, e conceda-lhe a vitória, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Tome posse da sua bênção. Tome posse da sua vitória. Não se conforme. Não deixe de crer. Continue buscando, porque certamente o tempo da sua vitória chegará. Amém? Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus.